pilar e a origem de todos os seres. Ele se compara ao próprio espaço sideral, dizendo que ele é o invólucro de todas as coisas, que todos os seres repousam em Krishna, que ao mesmo tempo ele permanece neutro dentro da manifestação cósmica, né? E que ele não está sujeito às leis do cosmos material e à influência das três gunas, né? Nós falamos sobre isso também na aula passada, sobre o fato de que a realidade material pode ser dividida, né, em ignorância, paixão e bondade. Krishna também disse que há pessoas que não conseguem conceber que o Senhor Supremo possa entrar dentro do universo material, né, na sua forma original, uma forma que pode manifestar feições humanas, né? O famoso verso 11 do 9º capítulo. Ele diz que os tolos zombam dele, né, porque interpretam que sua forma é algo similar àquilo que é visto dentro do universo material. E a esse propósito nós citamos a conversa que o Senhor Brahma tem com ele em Brahma Vimohan Lila, quando ele deita aos pés de Krishna e diz, né, que há mais diferença entre o corpo dele, do Brahma, e o corpo do Senhor Supremo de Krishna, do que a própria mente do Brahma pode conceber. O Brahma é o ser mais inteligente, a alma individual que possui o karma mais elevado dentro do nosso cosmos físico. E mesmo assim, ele diz, com toda a inteligência que ele tem e que ele usa para projetar as realidades materiais, para controlar o universo, né? Mesmo assim, sendo capaz de gerenciar os mundos, ele é incapaz de compreender o corpo de Krishna, na sua forma ainda de adolescente, nas florestas de Vrindavana, aqui na Terra, né? E ele exclama, se eu, que sou o ser mais inteligente deste universo, não posso lhe compreender, né, o que será dos demais? O Senhor Brahma tem uma vertigem de compaixão por todos os outros seres que estão abaixo dele dentro da realidade material. Sabendo que ele é superior a todos e sabendo que a sua própria inteligência é incapaz de enxergar a verdade dentro do corpo transcendental de Krishna na matéria, ele se deita no chão e sente piedade de todos os seres vivos. Cronologicamente, anos mais tarde, Krishna vai explicar isso no Bhagavad Gita, neste famoso verso 11 do capítulo 9. Sem conhecer a natureza transcendental de minha forma de feições humanas, as pessoas ignorantes blasfemam a mim, o Senhor Supremo de todos os seres vivos, considerando-me um simples mortal. Suas esperanças, atos, conhecimento e pensamentos são todos em vão. Tais pessoas adquirem uma natureza demoníaca e ignorante que as leva à ruína. O que Krishna está dizendo? Que temporariamente tais seres irão adquirir um karma não muito elevado. Eles não têm capacidade de entender que o infinito possua uma forma transcendental e que ele possa entrar no universo material e se revelar e falar e compreender e interagir com a própria criação. Estas almas que duvidam de Krishna, que desafiam Krishna, né? Isso é possível, como a gente já explicou, pelo fato de que ele é o infinito. E ele caminha dentro do próprio infinito, da forma que ele bem deseja. Portanto, ele não precisa de uma placa sobre a sua cabeça apontando, né, como um luminoso de alguma lanchonete americana, dizendo Deus, 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 né? Bhagavan, Bhagavan, Bhagavan.
né, ele vai comprovar isso através dos seus passatempos. Nós vamos estudar em breve os passatempos de Krishna, né, e vamos entender como é que ele demonstra ser Deus. Porque, muito bem, se as pessoas são capazes de duvidar dele, que é a origem do Sol, ou que que possui a forma da realidade universal, como ele vai revelar para Arjuna no capítulo 11, né, então não bastam as formas. É a essência, é a verdade de Krishna, é o fato de que ele é a pessoa da verdade suprema que deve nos conquistar, e não uma forma simples. Se alguém entrasse no universo material com uma forma idêntica à de Krishna, ele seria Krishna? Essa frase é quase tautológica, né? A resposta é óbvia. Alguém que, por exemplo, entrasse na sua casa com um corpo igual ao seu, mas não fosse você, que valor ele teria, né, ao dizer que ele, sim, é Indrajit, o que ele é Alessandra, o que ele é Luísa, o que ele é Cláudio, se ele não é o verdadeiro, né? Então, não é uma questão de forma, é uma questão de essência. É óbvio que Krishna possui a mais bela forma dentro das realidades, né? Mas isso não basta no caso de que, por exemplo, em Kali Yuga nós estamos numa situação onde a forma pode ser, digamos assim, falsificada dentro da matéria, né? De vários aspectos. Nós podemos adquirir beleza demoníaca, como diriam os Vedas, ou seja, fazermos plásticas para nos tornarmos mais jovens ou mais bonitos, né? Isso, assim como existe a riqueza demoníaca, existe também a beleza demoníaca. Nós estamos usurpando aquilo que não nos pertence, não é? Então, não é a forma que determina exclusivamente, né, a elevação de cada um. No Srimad Bhagavatam, né, está explicado que as pessoas confundirão em Kali Yuga aqueles que têm roupas de santos com os santos, né? Aqueles que estão sentados em templos extremamente sofisticados e opulentos com grandes gurus e grandes mestres, não é? Não é a aparência que conta, mas a verdade absoluta. Então, como nós já dissemos, o Bhagavad Gita nos ensina a treinar este olhar, a derrubar as ilusões materiais, mesmo que elas estejam em forma de grandes edifícios na nossa frente, de oceanos, de florestas, de rostos, de personagens da família, né? Isso tudo é um teatro fictício. É Maya, é o aspecto material que nos hipnotiza e não nos faz perceber a realidade absoluta. Krishna. Portanto, ele mesmo diz: aqueles que me confundem com um ser humano qualquer, simplesmente porque eu entro aqui numa forma de feições humanas, estão simplesmente se autoiludindo, incapazes de se render à perfeição filosófica que é apresentada nos Vedas, que é, na verdade, que emana do próprio Krishna, como ele diz nesse capítulo. Ele diz: eu sou os 4 primeiros Vedas. Eu sou o conhecimento puro. Muito bem. Então, nós já lemos estas partes, eu estou retomando mais ou menos, né? Krishna diz: pessoas, na realidade material, realizam rituais sagrados, né? E às vezes eles vão realizar estes rituais sagrados, né, adorando semideuses. Mas ele vai explicar quem são estes semideuses, né? Ele diz: eu sou a meta, o mantenedor, o mestre, a testemunha, o refúgio, o guardião e o verdadeiro amigo. Eu sou a manifestação universal, a manutenção do cosmos e a destruição do cosmos, né? Esse é o verso citado, né, por muitos cientistas, é um dos versos citados a propósito da bomba atômica. Agora eu sou a destruição dos mundos, né? Eu sou a própria morte. Quem é a morte dos seres humanos e dos seres vivos? Pessoas ficam surpresas ao olhar as imagens, por exemplo, né, do Senhor Shiva e de
Parvati Devi de Mahamaya, né? Que se manifesta nas suas expansões, por exemplo, como Kali ou como Durga. Né? Lembre-se que Kali Yuga vem de Kali Maharaj. Né? E Kali Devi é uma das expansões de Mahamaya. São duas personalidades bastante distintas dentro do cosmos. Nós vamos falar disso em outra hora. Muito bem. Quando nós vemos imagens de Kali dentro da internet, ou em imagens de livros ou quadros relativos à literatura védica, as pessoas se assustam, pois ela está às vezes coberta de serpentes, né, aniquilando demônios, né, com colares de caveira, né, com imagens com línguas assustadoras e braços ferozes, né, uma multidão de armas, astras, né, se diz em sânscrito, de armamentos com os quais ela controla as entidades demoníacas. E nós achamos que aquilo nada tem a ver com Deus, exatamente por conta do fato que nós somos incapazes de olhar não só para Krishna, mas para a própria realidade material, para o próprio espelho. A nossa decrepitude física no espelho nos demonstra que a vida também tem uma componente especificamente cruel, violenta, triste. Né? As coisas apodrecem na matéria. Né? Os corpos apodrecem, a comida apodrece. Né? A comida, mesmo na geladeira, às vezes solta um visco branco, né, transparente, um cheiro desagradável. Existe esse aspecto, né, dentro da realidade material. O que é a morte, o que são os ossos, o que são os vermes que corroem os cadáveres. Né? Eles fazem parte desta arquitetura de Krishna, de criação, manutenção, mas também de aniquilação dos ciclos materiais. Digamos, simplista, ingênuo um olhar sobre esta criação material de absoluto otimismo. Existem coisas negativas que acontecem na matéria. E elas são propedêuticas, elas são para o nosso aprendizado, elas são didáticas. A própria morte é algo didático, não é? Krishna está nos mostrando a impossibilidade da perfeição material e nos convidando a superar os nossos próprios defeitos para que a gente consiga, nos aperfeiçoando, compreendê-lo de maneira perfeita, entendendo que isto é literalmente um teatro, que às vezes chega a ser ridículo. O nosso apego por objetos, por blusas, por roupas, por sapatos, por carros, por tecnologia, não é? Por tudo isso, por pessoas, por festas, por viagens, por cartões postais, por livros, por discos, tudo nós queremos colecionar e acumular, né, para nos dar a segurança de que nós temos alguma coisa, de que alguma coisa é nossa. Né? Isso é a doença principal do homem, como dizia Bhaktisiddhanta. Ele dizia que a doença principal do homem é acumular objetos que nada têm a ver com a devoção a Deus. Muito bem. Então, Krishna diz, pessoas que executam os rituais de sacrifícios fruitivos, ou seja, rituais espirituais, né, prescritos nas literaturas espirituais, ou nos próprios Vedas, na verdade adoram semideuses. Porém, Krishna vai explicar, no fundo, eles adoram a mim, de forma indireta. Bebem os remanentes do que é oferecido no altar, purificam a si mesmo do pecado, orando para alcançar o plano celestial, e como resultado de sua piedade, às vezes alcançam planetas elevados, desfrutando de prazeres celestiais. Muito bem, nós devemos entender a diferença entre os planetas espirituais, onde Deus habita, e os planetas celestiais, onde os semideuses habitam dentro do cosmos. Tais semideuses não são Krishna. E eles não participam da vida da plataforma transcendental, da vida em comunhão com a personalidade suprema. Depois de desfrutar do vasto plano celestial,
segundo a literatura védica, tais vidas duram 100.000 anos, ao esgotarem seus méritos piedosos, eles retornam ao plano humano e nascem novamente com corpos, né, como os nossos, rapidamente perecíveis. Desta forma, as pessoas, as entidades vivas que desejam prazer e que seguem estes rituais védicos para a adoração dos semideuses, vêm e vão, nascem e morrem repetidas vezes neste cosmos material. Nem mesmo o Brahma tem vida eterna. Eu detenho a responsabilidade de proteger e suprir as necessidades dos devotos completamente dependentes de mim, que estão sempre absortos em pensar em mim e me adoram de todas as formas. Ó Arjuna, os devotos dos semideuses que têm fé em adorá-los estão, na verdade, adorando a mim, mas incorretamente. Portanto, Krishna está dizendo, nós não devemos nos apegar aos semideuses, ou às potências e personalidades cósmicas, pois eles adquirem seu poder, seu status, suas missões na Terra, através de Krishna. Se são verdadeiramente fidedignos. Muitas vezes as pessoas estão aí seguindo falsos gurus, falsos cristos, falsos profetas, aparições de ficção científica e não de realidade espiritual ligadas ao próprio avanço, mas sim a sonhos e delírios, hologramas e ilusões. Né? Muito bem. Eu sou o único desfrutador e recompensador de todos os sacrifícios, de todos os rituais. Mas desconhecendo minha posição, os adoradores dos semideuses caem para nascer novamente. Os adoradores dos semideuses alcançam os semideuses, vamos explicar isso, se o processo é feito corretamente. Há muita gente achando que vai para os planetas celestiais, mas está se auto-iludindo, ou seguindo falsos mestres que não têm a mínima ideia de como tais processos são realmente executados. Nós já falamos sobre isso. Os adoradores dos ancestrais vão para o plano dos seus ancestrais. A tradução de Srila Swamipanda é menos, digamos assim, eufemística. Ele diz, os adoradores dos mortos, numa certa passagem, aquele que adoram os mortos, vão para onde os mortos estão. Né? Há pessoas que fazem, digamos assim, eu digo isso de maneira irônica, brincadeira do copo, né? Ou comunicação com os mortos como se isso fosse o objetivo da vida espiritual. Né? Sim, nós podemos nos comunicar com entidades que estão desencarnadas. Nós já explicamos que muitas vezes trata-se de aquilo que nós no Ocidente chamaríamos de zombeteiros, de seres que se empossessam de qualidades ou de informações e nos iludem para que nós sigamos esses rituais que não nos levam até Krishna. Mas mesmo que fosse verdadeiro este processo de comunicação com antepassados e seres que já se foram, né? Essa não é a porta correta dentro do labirinto do universo material para que nós possamos atingir a suprema personalidade de Deus, né? A suprema pessoa divina, Shri Krishna Govinda. Os adoradores de semideuses alcançam os semideuses, os adoradores dos mortos vão para onde estão os mortos, os adoradores dos espíritos, aqui está a tradução, né? Vão ter com os espíritos, mas aqueles que me adoram virão até a mim. Se a pessoa me oferece com devoção uma folha, uma flor, fruta ou água, eu afetuosamente aceito esta oferenda do devoto de coração puro. Então, Arjuna, o que quer que você faça, o que quer que você coma, o que quer que você ofereça num ritual, tudo o que você der e qualquer promessa que você mantenha, faça tudo isso como uma oferenda a mim. Agindo dessa maneira, você estará livre do cativeiro da ação e de seus resultados auspiciosos ou inauspiciosos. Com a mente desapegada e unida a mim, você estará perfeitamente liberado e virá até a mim. Então, Krishna está dizendo, não é? Que nós devemos viver nele. Todas as nossas ações, todos os nossos trabalhos, né,
Os Vedas explicam, você pode ter filhos para que eles adorem Deus. Esse é talvez se eles não forem capazes de adorar Deus, isso é um problema individual deles, mas no seu coração, se você deseja filhos para poder beijar e abraçar bonequinhos humanos cheirosos, perfumados e vivos, você está agindo de maneira egoísta. Mas se você faz isso porque você quer dar a Krishna alguém capaz de adorá-lo através da sua guia, você está vivendo o mesmo aspecto da maternidade ou da paternidade, não é? Ou do afeto familiar ou da reprodução, né? De maneira diferente. Disse muitas vezes que o que conta são as intenções, mas as intenções são realmente o principal, elas são o centro da nossa emoção. E a nossa emoção vai nos explicar qual é essa intenção. Se eu estou querendo o filho para manipular o filho, para dar ordens, né? Ou se eu dou ordens para educá-lo para que ele seja capaz de compreender que Deus existe. Existem nuances dentro do nosso coração. Nós devemos aprender quais são os melhores perfumes, né, dentro da nossa emoção humana para podermos agir em consciência de Krishna. Né? Então, Krishna diz, você estará livre do cativeiro da ação e de seus resultados auspiciosos ou inauspiciosos, ou seja, você estará livre do karma. Quando você vive por mim e você faz coisas para me agradar, todas as coisas que você faz estão focadas numa relação comigo, entendendo que cada aspecto da matéria é um teste que eu pessoalmente estou digamos assim, oferecendo a você para que você possa crescer e avançar, você se libertará da lei do karma e virá até a mim. Eu sou igual com todos, diz Krishna, porém ninguém é meu inimigo, portanto, ninguém é meu inimigo ou meu amigo. Ainda assim, com aqueles que me servem com amor da mesma maneira, que estão atados a mim pelo afeto, eu igualmente me sinto atado pelos laços da afeição em relação a eles. Portanto, Krishna é indiferente a todos, mas nós nos tornamos queridos a Deus quando nós começamos a amá-lo nas nossas ações, não a amá-los, digamos assim, na ideia que nós temos de nós mesmos. Eu adoro Krishna, eu amo muito Krishna. Mas, na verdade, o coração pensa nele 10 vezes por dia, 20. Se estamos falando de uma concentração do foco de uma meditação, quando nós conversamos com alguém, nós temos que saber que dentro daquela pessoa existe um paramatma no coração. Que as coisas estranhas que aquela pessoa diz e faz estão sendo sugeridas pela potência da ilusão. Que aquilo que nos desagrada é ilusão, que aquilo que nos aproxima de Krishna é Bhakti. Se nós estamos enxergando esse diálogo, essas duas frases que existem em direção a Krishna e para longe de Krishna, em tudo que nós escutamos, ouvimos e fazemos, nós estamos entendendo o labirinto material. Shri Maharaj disse recentemente numa aula, né, que aquele que se ocupa 24 horas por dia em desamarrar a ilusão material é um Bhakta, é um Vaishnava, é o buscador de Krishna. Então, a definição de Vaishnava, segundo um dos maiores Vaishnavas vivos que eu tive a oportunidade de conhecer, é exatamente essa. De que aquele que está tentando se desvencilhar da ilusão pode ser considerado um devoto. E nós nos desvencilhamos da ilusão quando enxergamos Deus em tudo. Obviamente isso não significa que tudo seja positivo, ou que tudo seja agradável. Existem as 3 gunas materiais. Existe a ignorância, a paixão e a bondade material. Existem essas 3 diferentes manifestações da matéria. Porém, nós temos que entender o que é que Krishna está querendo dizer com os eventos.
Qual é o teste que nos está sendo sugerido? O que a mente nos empurra a fazer e o que é que o conhecimento védico, por outro lado, indica? Não é que nós vamos simplificar e dizer, tá tudo maravilhoso. Tem gente que diz assim, Krishna foi tão bonzinho que eu cheguei aqui embaixo, tinha uma vaga na garagem para eu colocar o carro. Não é desta maneira que nós vamos entender que Deus está em tudo. Né? Nós vamos conseguir ler exatamente o que é que ele está falando com a prática de Bhakti, com os anos que se passam, né? Através da nossa dedicação no estudo dos Vedas. Muito bem. Mesmo uma pessoa muito pecaminosa, se me serve com devoção exclusiva, deve ser vista como santa, pois sua decisão é perfeita. Então, nós podemos, às vezes, olhar para defeitos materiais dos outros, mas se há uma fixação, se há uma fixidez, como é que eu posso dizer isso em português? Se há um foco direcionado ao serviço a Krishna, mesmo assim, né, mesmo que nós observemos coisas imprecisas, ali há, né, uma forma de devoção perfeita. Tal pessoa rapidamente converte-se em uma pessoa de práticas virtuosas e alcança a paz constante. Ou seja, Krishna está dizendo, se a pessoa não alcança a paz, se a pessoa não se torna virtuosa, é porque, na verdade, ela ainda não está, né, exclusivamente dedicada a ele. E aí nós devemos nos perguntar, a minha dedicação já está no nível de exclusividade? Eu estou enxergando Deus em tudo e em todos, sabendo diferenciar as gradações dos testes materiais com os quais ele me incita a adquirir a inteligência necessária para que eu possa realmente alcançá-lo, como ele promete nos primeiros capítulos do Gita? Ó Arjuna, declare ao mundo que meu devoto nunca é vencido. Aquele que declara isto rapidamente torna-se virtuoso e obtém júbilo eterno. Há um comentário dentro do livro, O Tesouro Oculto do Doce Absoluto, a respeito deste verso. Este verso é um dos mais importantes versos do Bhagavad Gita. Vamos ler o comentário. A segunda interpretação deste verso foi revelada a Srila Bhaktivinoda Thakur em sonho. No Srimad Bhagavatam, o Senhor Shri Krishna diz: a melhor das pessoas santas é aquela que ultrapassou as formas dos deveres que eu, em pessoa, recomendei nas Escrituras para as pessoas em geral. Ainda que seja a minha diretriz, esta pessoa a obedece e rende serviço amoroso a mim. Na sociedade, diz Srila Sridhar Maharaj, deve-se obedecer à lei, mas existem também situações em que se desobedece à lei para mostrar fidelidade ao rei ou ao governante. Se alguém arrisca sua vida e reputação e, desobedecendo à lei comum, invade os aposentos reais para combater um assassino, esta pessoa será então considerada o mais leal dos servos. Do mesmo modo, Krishna está dizendo, eu dei algumas ordens às pessoas em geral, faça isso, não faça aquilo. Não desobedeça estas leis. Mas, se para o meu interesse, alguém assume o risco de cometer um pecado, então essa pessoa deve ser considerada como a melhor entre os meus devotos. Assim, Arjuna, vai e declare, prometa ao mundo que o Anaya Bhakta, que as pessoas exclusivamente dedicadas a mim jamais conhecerão a ruína. Então você obterá o benefício. Você se tornará religioso, dharmatma, uma alma, atma, que conhece o Dharma, que conhece a perfeição da função da alma. E assim você obterá a eterna felicidade divina. Os devotos exclusivos já ultrapassaram os limites do Dharma, os padrões do dever, e assumiram riscos ao entregarem-se completamente ao meu serviço. Sarva Dharmam Parityaja Mam Mekam Sharanam
Vraj. Sharanam Vraj. Perdoe meu sânscrito ainda capenga. Talvez ele fique assim para o resto dessa vida. E perdoe o caminhão que passa. Não é o caso, então, de se tornar virtuoso ou religioso, pois muito antes de eles sobrepassaram o Dharma assumindo o risco e ingressaram no Prema Dharma, no meu serviço amoroso, transcendendo tanto a piedade como o pecado. Né? Isso é algo extremamente elevado. Nós ficamos, depois de um certo nível de anos, ou de algum comprometimento com o processo dos Vedas, né? A aula do Bhagavad Gita, ela não serve como uma linda filosofia que deve acontecer 2 vezes por semana ou 1 vez por semana. Nós devemos, a partir de um determinado momento, ingressar e discutir com aqueles que estão nos instruindo quais são as posições éticas que nós devemos tomar no nosso dia a dia, né? Há muitas pessoas que conversam comigo bastante constantemente. Em primeiro lugar, obviamente, nós precisamos seguir os 4 princípios, cantar o Mahamantra de maneira regular, né? E começar, né, a tentar controlar os sentidos através dessa discussão ética. O que fazer diante de tal caso? Como eu posso me comportar seguindo as instruções de Guru, Shastra e Krishna? Os Shastras são, né, as escrituras sagradas, diante dos percalços e dos obstáculos do meu dia a dia. Aqui nós começamos a agir em conformidade com o ensinamento védico. De outra forma, o Bhagavad Gita permanece uma aula, uma lição do campo intelectual. Nós devemos fazer o download do conhecimento védico através das nossas ações no dia a dia. Vou tentar parar de falar palavrão. Vou tentar parar de brigar com o meu irmão, vou tentar parar de comer animais. Uma série de coisas, né, tem que ser colocadas em prática para que nós consigamos lutar contra os obstáculos que vão, digamos assim, ser acionados através das nossas boas proposições. Geralmente, quando alguém tenta comer comidas vegetarianas sempre, alguém da família pede para que ele cozinhe peixe, porque aquela receita era muito boa, ou pede para que ele compre um pedacinho de carne no supermercado, por favor, porque eu estou doente. Né? Há uma série de truques que decorrem das nossas boas decisões que tentam nos parar. Alguns de nós caímos, outros avançam. Né? O importante é não desistir e tentar lutar contra tais obstáculos, entendendo que a ilusão está nos prendendo à matéria e que o conhecimento nos aproxima de Deus. Muito bem, então, Krishna está dizendo aqui, chega-se a um ponto, daqueles que estão exclusivamente rendidos, ou seja, aqueles que não têm outros interesses, não é? Que nem mais a compaixão e nem mais o pecado, o medo de acumular karma negativos terão importância, pois o serviço constante a Krishna torna-se o único parâmetro. É famoso isso, se o Vaishnava vai ou não vai para o inferno, isso não interessa mais, pois ele continuará servindo a Krishna no inferno. Isso é um nível de percepção, um nível de relação com os eventos materiais bastante específico e extremamente elevado. Quem é que não vai pensar no que é o próprio benefício e vai simplesmente calcular, e não vai também só pensar no benefício de todos, mas vai calcular e conseguir descobrir no teste invisível, né? Digamos assim, a presença de Krishna não é visível nos testes, mas no teste do teatro material, aquilo que Krishna, né, a inteligência invisível aos olhos humanos, deseja que seja feito. Este é o caso. Né? O que isso está querendo nos explicar? Que chega um ponto em que a ética se torna outra, ela vai se transformando. O processo de Bhakti Yoga,
é uma transformação do seu olhar, é uma transformação das suas ações, é uma transformação dos seus motivos, dos seus moventes internos, é uma transformação das suas emoções, é uma transformação da sua consciência, através das ações que mudam, através da busca por algo cada vez melhor, através dos nossos esforços em mudar o nosso caráter para que ele se assemelhe ao que Krishna deseja, para que nós obtenhamos as qualidades descritas na literatura védica como as qualidades de um sábio. Nós nos transformamos enquanto consciência. Nós não usamos mais o corpo material para nos iludirmos em obter prazeres sensoriais. Agora eu vou entrar no mar. Agora eu vou fazer uma linda viagem. Agora eu vou comprar um presente para mim. Hoje em dia está na moda isso, as pessoas não compram mais presente para os outros. Então, quando nós deixamos este aspecto de lado e usamos o nosso corpo tanto diante de obstáculos difíceis quanto diante de coisas alegres, para evoluirmos e para transformar as nossas ações, nós estamos finalmente crescendo enquanto indivíduos conscientes de Deus. A vida se torna uma ginástica para esta perfeição, espiritual, é uma ginástica espiritual que acontece. Às vezes mais ou menos difícil, às vezes muito difícil, às vezes muito prazerosa. Em ambos os casos, como explica o Bhagavad Gita, há um truque. Mesmo na alegria desenfreada, há um truque, pois nós às vezes achamos que devemos mergulhar naquele aspecto de maneira especificamente material, sem perceber que aquilo é a resposta de um karma. Aquilo também é fruto de uma ação. Krishna continua. Arjuna, pessoas de baixo nascimento, ou mesmo comerciantes, trabalhadores, mulheres, todos alcançam o destino supremo se refugiam completamente em mim. Krishna está aqui dizendo que o karma, vocês sabem, todos nós sabemos que a cultura bramínica, a cultura que segue os Vedas, mas não segue Krishna, é extremamente ligada às castas, ou ao gênero, ou etc, etc. Krishna está dizendo, tudo isso torna-se secundário, o karma torna-se secundário, o gênero torna-se secundário, a classe social torna-se secundária. Quando as pessoas alcançam o destino supremo ao se refugiarem completamente em mim. Assim, poderia haver alguma dúvida de que estes Brahmanes, estes reis santos aqui no campo de batalha, Arjuna, em que nós estamos neste momento, que eles sejam, na verdade, almas puras e que eles alcançarão a meta suprema? Dentro do tempo material, mais cedo ou mais tarde, todos se rendem a Deus. Portanto, Arjuna, Krishna está dizendo, todos alcançarão a pureza. Porém, portanto, adore-me, pois este seu corpo humano temporário e motivo de sofrimentos é obtido somente depois de muitos nascimentos e concede a melhor oportunidade de oferecer serviço devocional a Deus. Me perdoem, eu estou um pouco em silêncio porque esse verso mexeu comigo agora. Mais uma vez, o Bhagavad Gita, me surpreende como se fosse um livro que eu nunca tivesse lido. Vou ler novamente. Pode haver alguma dúvida que todos estes brahmanes, que todas essas pessoas aqui no campo de batalha, que todos estes reis, os reis santos,
os devotos puros, que todos alcançarão a meta suprema? Portanto, adoro-me, pois este corpo humano temporário e motivo de sofrimentos é obtido somente depois de muitos nascimentos e concede a melhor oportunidade de oferecer serviço devocional a mim. Sempre pense em mim, seja meu devoto, adore-me sempre e ofereça reverências a mim. Assim, oferecendo-se a mim e refugiando-se em mim, você chegará até a mim. Krishna se coloca nitidamente como o centro, como o diamante central da realidade infinita, né? E assim nós terminamos o capítulo 9. Né? Importante por explicar que existe um momento no qual nós transcendemos inclusive a compaixão em nome da satisfação da inteligência suprema. Algo bastante sofisticado, que não deve ser, porém, macaqueado. Nós não devemos fingir que podemos nos comportar mal ou cometer pecados pelo simples fato de que nós estamos cantando o Mahamantra Hare Krishna. Essa é uma das 10 ofensas aos santos nomes. Achar que você pode fazer coisas que você não deve, simplesmente porque você acha que você já é devoto. Isso é extremamente inauspicioso e acarreta problemas no nosso Harinama, no canto dos santos nomes. Nós não devemos pensar desta maneira. Né? Nós devemos realmente nos esforçar para crescermos como adultos. Então, este capítulo, né, é o capítulo no qual ele vai dizer que ele vem ao mundo nesta forma de feições humanas e que ridículos são aqueles que têm a impressão de que ele não seja Deus simplesmente por ele estar nesta específica forma. Né? Que aqueles que estão adorando mestres ou potências aleatórias e desconectadas com Krishna ou com a Bhakti explicada pelos Vaishnavas, na verdade estão adorando a Deus incorretamente e indiretamente. Né? Que os seus esforços não os levarão muito distantes, pois mesmo que eles alcancem dimensões, como a gente diz hoje em Kali Yuga, ou planetas celestiais, né, eles voltarão à forma humana e todo este esforço se reduzirá a nada. Sem o afeto direto a Deus, o esforço espiritual, na verdade, é inútil, vão. E também, por fim, ele explica, né, esta questão, que nós vamos repetir mais uma vez, o fato de que, quando nós somos capazes de servir e de entender o que Krishna quer com os obstáculos cotidianos da vida, e nós vivemos para satisfazê-los, nós nos liberamos do karma positivo e do karma negativo, da piedade e do pecado. Esperando que todos nós alcancemos este nível um dia, agradeço a todos vocês por ter escutado mais uma vez essa nossa, essa simples aula que nós temos tentado transmitir aqui semanalmente. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shrivasadi Gaura Bhakti Jai Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Gaura Pramanande Hari Bol